Ninguém pode tudo e ninguém pode sempre. Mas alguns, em Brasília, pensam que podem. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as relações entre Lula e o presidente do Brasil, Arthur Lira, e também sobre a desistência de Salles para concorrer à Prefeitura de São Paulo. O que isso impacta na política brasileira? Vem comigo. Gente, antes de continuar esse vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, deixar comentários, porque é isso que faz a gente continuar, né? Isso é muito importante mesmo pro canal aqui. Mas vamos lá, né? Vamos começar a falar dessas relações entre o Arthur Lira, que eu considero o grande personagem político do momento, aliás, é o grande personagem político dos últimos anos, e Lula. O Arthur Lira teve uma reunião com Lula, né? Uma reunião muito esperada por todos nós da imprensa e ciência política, e ele disse que o combustível estava acabando. A gente sabe que as relações no Congresso Nacional elas se deturparam de uns anos para cá, né? Houve um fortalecimento do presidente da Câmara. Ontem a gente entrevistou no Direto ao Ponto da Jovem Pan o Aldo Rebelo e eu perguntei para ele justamente o que ele achava que dava ao presidente da Câmara tanto poder. Ele foi presidente da Câmara em 2005, bem na época que começaram as manchetes sobre o mensalão, e o Aldo Rebelo, na época, ele até falou que ele arquivou mais de 20 pedidos de impeachment contra o Lula, porque ele entendia que não cabia o presidente da Câmara interromper um processo democrático de alguém que foi eleito pelo povo, né? Naquela época a gente tinha uma diferença, né? O Brasil ele tinha, se eu não me engano, 15 ou 16 partidos políticos, então era mais fácil de governar. O Lula tinha a maior base do Congresso. Hoje o cenário é completamente diferente, a gente tem quase 40 partidos políticos, a política está muito pulverizada. Para a gente lembrar, em 1998, os 5 maiores partidos da República, eles tinham 84% dos votos. Em 2018, esses 5 maiores partidos políticos brasileiros tiveram 34% dos votos. Isso quer dizer que a política está muito mais personalista. No meu entendimento, fica muito mais difícil tu conseguir, por exemplo, uma base no Congresso para poder governar. O Aldo Rebelo, ele disse que o problema do presidente Lula é que ele não tem um projeto de crescimento econômico para o Brasil. Então isso acaba dissolvendo os parlamentares. Eu tendo a discordar, eu acho que o problema é justamente a fragmentação partidária que acaba impossibilitando qualquer presidente de agir ou de formar uma base sólida dentro do Congresso, né? E aí eu concordo com o Aldo Rebelo em alguns pontos. Por exemplo, a gente tem uma das maiores bancadas do Congresso, a bancada ruralista, que tem 300 parlamentares. E o setor do agro é justamente um dos setores que o Lula mais vai contra, né? Eu vou entrar nessa pauta daqui a pouco, mas o que está acontecendo? O Lira falou que o combustível está acabando das relações harmoniosas no Congresso. Mas se a gente for parar para pensar, o governo Lula conseguiu aprovar poucas medidas provisórias, uma delas, que era muito importante, olha o absurdo da coisa, era justamente a medida provisória que mantinha, né, o que dava continuidade aos 37 ministérios. Se essa medida provisória não fosse aprovada, o governo Lula voltaria a ter a quantidade de ministérios do governo Bolsonaro, que eram 23. Então, até as medidas provisórias que estão sendo aprovadas, elas são na última hora, e literalmente foi na última hora, e nenhuma pauta cara à sociedade brasileira ela foi aprovada ainda por causa dessas relações estremecidas no Congresso. Então, quando a gente fala muito dessas intrigas palacianas dentro do Congresso Nacional, as pessoas ficam, mas isso não me interessa, isso não me impacta. Impacta diretamente, porque o Brasil está paralisado. A gente conseguiu votar ali na Câmara muito apressadamente essas medidas provisórias, mas ainda pode caducar do Minha Casa Minha Vida. Tem medidas provisórias que são muito caras para a sociedade, que podem parar no Congresso Nacional, porque existe um presidente da Câmara que está com poder absoluto. Também por uma inoperância do governo, porque o Lula, esse Lula 3 é completamente diferente do Lula 1 e do Lula 2, que recebia os parlamentares para dialogar. Né? Claro que o contexto histórico ele é muito diferente, mas o Lula de hoje parece muito mais um Lula preocupado em fazer um revogaço do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro, reescrever a história, apagar esses últimos dois governos e colocar o PT como o basilar da democracia, o grande exemplo do que efetivamente governar, né? E aí a gente tem esses problemas com a Câmara dos Deputados. A pergunta que se faz é, até onde essa corda vai esticar? Porque o governo está liberando bilhões, e não é exagero, está liberando bilhões para cada votação no Congresso Nacional.
tem uma reedição do orçamento secreto que a gente criticou tanto no governo anterior, a gente está vendo isso acontecer agora à luz do dia. Uma hora essa conta não vai fechar, essa corda vai esticar e ela vai arrebentar. E o Arthur Lira tem dado claros sinais de que ele quer mais. Por quê? Porque o Arthur Lira é aquele cara que ele pega a bola do campinho e diz: se eu não tô ganhando, se eu não tô jogando, ninguém mais vai jogar. Então, ele quer o Ministério da Saúde, o Centrão quer o Ministério da Saúde, que tá com uma parlamentar que não é filiada, com uma pessoa que não é filiada a nenhum partido político. O Centrão quer essa pasta porque ela tem bilhões, então imagina o aparelhamento que se pode fazer do Ministério da Saúde. E o Lira tá muito chateado com o Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, parlamentares de Alagoas, e inclusive chateado com o Flávio Dino, porque o Dino tem ido a Alagoas e não tem convidado o Arthur Lira. Então olha como essas mesquinharias da política, elas acabam impactando na política nacional. O que vai acontecer agora? A gente deveria estar discutindo reforma tributária já há muito tempo, que aliás ela é extremamente necessária, mas também com uma reforma administrativa que nem se fala nisso. Então por que isso também é importante? Porque sem uma reforma administrativa, sem a gente entender o tamanho do Estado brasileiro, a gente fica com esses 37 ministérios, a gente fica com a máquina estatal inchada, a gente fica com o aparelhamento ideológico do Estado e as coisas não andam, né? Então o Brasil fica sempre paralisado por uma ineficiência da máquina pública. A gente nem está discutindo isso, a gente nem entrou nessa pauta. O governo ainda está discutindo como fazer as pazes com a Câmara dos Deputados. Eu acho muito difícil. Agora no segundo semestre vem recesso parlamentar, daqui a pouco os parlamentares já estão falando em disputa municipal do ano que vem. Aliás, a gente já está falando nisso e o Brasil vai ficar parado. Teve agora essa ideia do Lula de baratear o carro popular indo numa contramão do planeta inteiro, né? Isso foi considerado também um balão de ensaio, porque o Lula jogou a ideia, depois ele disse: o Haddad, né? Não é bem assim, eu vou fazer um incentivo para os caminhões e para os ônibus. Enquanto o mundo inteiro tá andando de trem e metrô. Imagina, eu moro em São Paulo, minha família mora em Caçapava do Sul. Eu tenho que pegar um avião, depois um ônibus, 5 horas de ônibus para chegar na minha cidade. Tu imagina se tivesse uma linha de trem, né? A rapidez, qualquer país da Europa é muito mais ágil nisso, e a gente vai na contramão do mundo. Então, alguns setores da indústria entenderam que o Lula fez isso só para apaziguar, principalmente essa região do ABC, onde tem as montadoras, colocar panos quentes e dizer: não, olha, eu tô olhando por vocês, não sei o que, eu vou baratear o carro popular. Mas aí ele fez uma bagunça na economia, porque as pessoas que iam comprar carro já não compram mais, porque estão esperando a tal medida do Lula, e agora ele fala: bom, não é bem assim. Então, esse Lula 3 é um Lula que está mostrando uma ineficiência, uma falta de articulação, uma falta de habilidade para governar, que o Lula 1 e Lula 2 não tinham. Para completar, tem toda essa história que pega a imoralidade, que eu já falei em outros vídeos aqui, do Juscelino, o ministro das Comunicações. O pai dele, que não tem nada a ver com a história, tá despachando no gabinete dele. Magalhães Neto, desde o final de janeiro, que é um amigo do Juscelino, fez 32 reuniões no ministério. Então, existe uma imoralidade, um silêncio do Lula que preocupa em relação ao Juscelino, que ainda não se entende por que ele está lá, porque obviamente ele não tem o mínimo requisito de moralidade para estar à frente do ministério. Ele é aquele parlamentar que pegou dinheiro público para asfaltar uma rua na frente da fazenda dele, é o cara que usou verba pública para vir para São Paulo tratar de temas particulares, e o Lula silencia, como silencia sobre o MST, como silencia sobre outros pontos polêmicos. E aí ataca o agronegócio, que é uma das maiores bancadas do Congresso, que é quem tem mantido o crescimento do Brasil. E aí hoje ele vai para a Bahia, justamente na única cidade, acho que o Lula perdeu em 2 cidades durante o período eleitoral, uma delas foi na Luiz Eduardo Magalhães, que é onde ele vai hoje. Ele vai anunciar uma linha de crédito para tentar reverter um pouco dessa situação dele com o agronegócio. Vale lembrar que durante a campanha eleitoral ele chamou o agronegócio de direitista e fascista. Então, se a gente for pegar esse primeiro semestre do governo Lula, é um balaio de gato. Eu falei isso na Jovem Pan ontem. Eu fui muito crítica ao governo Bolsonaro, eu acho que tem que ser crítica a todos os governos, e a impressão que eu tenho do Lula hoje é que na cabeça dele esse é o último mandato, ele tá querendo, para usar uma expressão bem popular, é tocar o louco. Eu vou fazer tudo que me dá na cabeça, sem me preocupar com governabilidade, sem me preocupar com o futuro, sem me preocupar com o que vai acontecer, e vai tomando as atitudes impensadas. Eu lembro que a gente falava muito assim que o problema de alguns presidentes, e eu falei isso em relação ao Bolsonaro, que eles não pensam 5 segundos para frente.
O Lula não tá pensando 2 segundos, é um negócio impressionante, né? E aí o país fica paralisado. Primeiro semestre, no que a gente avançou? A gente falou de PL da fake news, não foi pra frente, eu bati muito nessa tecla aqui, porque é tudo no supetão, é tudo a toque de caixa, não se discute nada com profundidade. Aqui no Brasil se faz uma coisa que é muito forte, que é tudo na moda Miguelão. A gente tenta copiar os países de fora, mas a gente faz tudo mal e porcamente, e aí o país não anda. E aí a pergunta que os jornalistas mais me fazem é: mas daqui a 200 anos vai melhorar? Não vai melhorar, porque isso é histórico, está no nosso DNA, né? E aí, para encerrar esse vídeo, vou falar do Ricardo Salles, que desistiu da disputa para a Prefeitura do Estado de São Paulo. Ontem, no Linha de Frente, eu estava na mesa em que ele estava, e ele explicou essa situação, e ele falou que ele não teve o apoio do Valdemar Costa Neto. E aí ele falou um ponto interessante, assim, o Ricardo, ele fez uma votação que comporiam 2 cadeiras na Câmara dos Deputados, é uma votação muito expressiva. O Eduardo Bolsonaro também teve uma votação expressiva, o que justificaria um parlamentar do PL sair para a disputa da Prefeitura de São Paulo. Mas o Valdemar Costa Neto, que tem cargos na Prefeitura, vai apoiar o atual prefeito, que é o Nunes, e provavelmente a gente vai ver um embate entre o Nunes e o Boulos. O Boulos vai engolir o Nunes. Se a situação em 2024 for essa que a gente está vendo hoje, o prefeito de São Paulo vai ser o Boulos. O Boulos é articulado, ele está entendendo as mídias sociais como a esquerda não está entendendo. Num debate, provavelmente ele vai engolir o Nunes. Então, essa saída do Salles da disputa municipal, ela impacta muito nisso, né? Ela dá um caminho quase livre para o Boulos, né? E aí existe todas essas intrigas políticas, né? O Bolsonaro não saiu em defesa do Ricardo Salles. Ele falou ontem lá no programa que isso não o desagradava, ou ele não tinha mágoa em relação a isso, porque ele entendia a situação do Bolsonaro, mas políticas são relações, são construções, né, e é óbvio que isso impacta as relações do Ricardo Salles, né, e impacta também agora a disputa para São Paulo, que a gente hoje, é claro que é muito cedo, mas a gente tem um direcionamento. Se fosse apostar hoje, Boulos é prefeito de São Paulo, né? Vamos aguardar, a gente espera que agora no segundo semestre a pauta desande. A minha aposta é que vai paralisar e ele já começa a pensar em prefeitura pro ano que vem, né? Ninguém pode tudo, ninguém pode sempre, mas alguns, eles contornam o sistema e eles podem, infelizmente.